Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa resenha bem interessante do André Medeiros, lá da Advoco Brasil. É sobre o livro A Crise da Narração, do Byung-Chul Han. Ah, muito bom esse tema. A resenha foca no mundo jurídico, né? Mas a discussão é bem mais ampla. Exato. A ideia é pegar essa análise do Medeiros para entender o ponto central do Han, como essa fragmentação toda da narrativa, como ela afeta nossas conexões, sabe? No trabalho, na vida. E ele já começa com uma imagem forte, né? Os escritórios como organismos desnarrativizados. Isso. Tipo, funcionam, tem processos, mas falta aquela história maior, aquele porquê que une todo mundo, né? Vamos tentar desempacotar isso. Bom, o problema central que o Han aponta e que a resenha destaca é que a gente vive meio que de flashes, posts, dados soltos. Uhum. Parece estranho, né? Tanta conexão, mas talvez isso esteja minando nossa habilidade de construir histórias com começo, meio e fim. E na prática isso fragmenta tudo. O trabalho, as relações, contratos sem contexto, entregas que são só tarefas. Falta narrativa que conecta, né? Exatamente. Aquele fio condutor parece que está se perdendo um pouco. Pois é. E as consequências que a resenha aponta são bem preocupantes. As relações ficam mais transacionais, sabe? Superficiais. E aí, mais frágeis também. Faz sentido. E aquela metáfora do escritório sem ritmo cardíaco, acho que pega bem isso. Pega muito bem. O foco excessivo em número, meta, resultado, ele pode esvaziar o sentido do trabalho. Cada um fica na sua caixinha técnica, né? E o que se entrega acaba parecendo frio, desconectado de um propósito real. O alerta do Han, que o Medeiros capta bem, é que não é só um problema de como a gente se comunica. É algo mais fundo, estrutural mesmo, quase existencial. Sim. Sem uma história comum, o engajamento, ele diminui, né? Com certeza. E tem aquele exemplo prático na resenha da reunião que não aconteceu. Acho que ilustra perfeitamente. Ah, esse é ótimo. Imagina só. Chega um cliente buscando orientação, né? Sobre riscos, uma decisão importante para ele. Aí a equipe, responde com todos os dados técnicos, análises super precisas. Uhum. Mas talvez sem conectar aquilo com a história daquele cliente, né? Com o que realmente preocupa ele. Exato. Aí o cliente sai de lá sentindo que a história dele não foi ouvida, sabe? Que os pontos não se ligaram. Ele não queria só o dado puro. Ele queria sentir que foi compreendido, que a história dele tem valor ali. A citação da resenha é certeira. O cliente não quer dados. Ele quer sentir que sua história foi compreendida e valorizada. Nossa, isso bate forte. E vai muito além do jurídico, né? Com certeza. E aí entra aquele conceito da desnarrativização do outro, que é basicamente quando a gente começa a ver as pessoas, clientes, colegas, só pela função, pela demanda, pelo dado. Tipo CNPJ antes do CPF, como a resenha coloca. Exatamente. A gente esquece da pessoa ali por trás, da história dela, das motivações. Então essa crise da narração é também uma crise de reconhecimento do outro, né? Na sua complexidade. Entendi. Mas o texto também aponta um potencial aí, né, de reverter isso, humanizar as relações, pensar nas entregas como experiências de coautoria, onde o outro se sente parte da história que está sendo construída. Legal isso. E tem outro ponto que a resenha bate bastante. O paradoxo do vazio de sentido na era da informação. É curioso, né? Muito. A gente é bombardeado por informação, mas isso não significa mais clareza ou sentido. Muitas vezes é o contrário, só satura. Pois é. E a análise sugere que, no fundo, o que as pessoas buscam é significado. Sim. E a narrativa entra aí como uma ferramenta essencial para filtrar esse excesso todo, para transformar a informação solta em conhecimento com propósito. Tem uma frase ótima na resenha sobre isso. A narrativa não é o enfeite, é o que torna o seu serviço ou trabalho memorável e indispensável. Perfeito. Mas olha, o texto não fica só na crítica, né? Ele traz sugestões práticas para a gente lutar contra essa cultura da desnarrativização. Ah, bom saber. O que ele sugere? Bom, por exemplo, transformar as reuniões iniciais, os briefings, começar pela história do cliente, sabe? Pelos impactos humanos. Não ir direto para o problema técnico. Entendi. Mais contexto humano primeiro. Isso. Outra coisa. Revisar como a gente
entrega as coisas, propostas, pareceres. Estruturar mais como uma narrativa mesmo, começo, meio, fim. Traduzir o juridiquês ou tecniquez em significado para o outro. Faz sentido, menos jargão, mais história. E implementar o que ele chama de story listening, que é uma escuta ativa para pegar a história completa, as nuances, não só a demanda superficial. E, claro, focar sempre no impacto real, humano e estratégico. Tua ideia é que construir sentido fortalece a relação, né? A longo prazo. Exatamente. Transforma clientes em aliados, parceiros. Resumindo então, essa leitura do Medeiros sobre o RAM nos diz que, que resgatar essa arte de contar histórias e de ouvir também é um jeito de resistir a essa fragmentação toda, essa superficialidade. É uma ferramenta-chave para criar conexão, para dar sentido, principalmente em áreas mais técnicas. É isso. Aquela frase final é forte. Narrar não é entreter, é dar significado. Pensando nisso tudo, qual seria a grande lição ou a provocação que fica? Olha, fica uma coisa para a gente pensar, né? Inspirada até pela resenha. Nesse mundo profissional tão focado em dado, em eficiência, quais histórias a gente não está contando? Sobre o nosso próprio trabalho, sobre os desafios de um projeto, os aprendizados, a dinâmica da equipe. Boa pergunta. Profissional de informação. Talvez aí esteja uma chave importante para um trabalho com mais propósito.